E o Jorge Jesus conseguiu mexer com o meu coração de novo. Ele deu uma boa entrevista e falou sobre o Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda, seja se inscrevendo, dando like ou até mesmo compartilhando, porque quanto mais você compartilha, mais as pessoas vão conhecendo o canal e assim a gente vai chegar naquela meta estabelecida para essa temporada. Vamos para as informações, galera? Ó, fica ligado aí porque o Flamengo e a Adidas vão lançar a versão manga longa de camisa rubro-negra nessa temporada. Sensacional! Eu morro de saudade de ver jogador jogando com a camisa manga longa. Me lembra muito época de Romário, Iranildo, Tirson jogava muito camisa manga longa. Eu falo desses jogadores porque esses jogadores jogavam no Flamengo quando eu comecei a acompanhar futebol e eu me tornei Flamengo, e me lembra muito dessa época. Só que o valor vai ficar salgadinho, né? R$499, R$500. Então, para quem tem condições, aproveite, porque a camisa está linda. Vamos falar de Jorge Jesus agora, porque ele deu uma longa entrevista ao GE, e eu vou pegar aqui uma parte dessa entrevista que ele fala sobre saudades do Flamengo, saudades do Brasil, saudades do Rio de Janeiro. E essa parte, confesso, mexeu comigo, porque eu sou muito fã do Jorge Jesus, não vou negar para vocês, sou mesmo. Para mim foi o maior treinador que eu vi no Flamengo até o momento, desde quando eu comecei a acompanhar o Flamengo. Tenho 34, vou fazer 35 anos e eu morro de saudade desse português. Não vou mentir para vocês, e ele também tem saudade do Rio de Janeiro. Abre aspas para a resposta dele. Guardem um lugar no meu coração por tudo que envolveu jogadores e torcedores. Você é testemunha. Às vezes coloco os meus vídeos para recordar 70 mil pessoas a gritar olê, olê, mister, mister. Isso eu não tive, em hipótese alguma vou ter nem no meu país. Estive no Benfica, ganhei tudo que havia para ganhar e nunca tive um jogo que os torcedores gritassem para mim. Nenhum. Então tenho que ter saudade do Brasil e do Flamengo. Nossa, Jorge Jesus, eu grito para você, olê, olê, mister, mister. Você me deu muitas alegrias, Jorge Jesus, saiba disso. Tamo junto, Jorge Jesus, é um cara sensacional, de verdade. Vamos agora falar da lista de relacionados do Flamengo para pegar o Volta Redonda nesse sábado. Repito o que eu falei na minha introdução, jogo que vai marcar a estreia, do elenco principal do Flamengo nessa temporada. É porque eu estava lendo uma mensagem importante aqui. O jogo está marcado para o Mané Garrincha, 4h30 da tarde. Para quem não sabe, esse jogo será no Mané Garrincha porque o Volta Redonda, que tem o mando de campo, recebeu uma baita proposta para vender esse mando de campo. Ofereceu ao Flamengo também. O Flamengo aceitou, o Volta Redonda aceitou e eles vão jogar no Mané Garrincha. Na visão do Flamengo, é melhor jogar no Mané Garrincha a jogar lá no Raulinho de Oliveira, questão de gramado, questão de logística também, porque para ir para o Raulinho de Oliveira seria de ônibus, uma viagem que pode ter engarrafamento, que pode ter problema na estrada. No caso do Mané Garrincha, em Brasília, é voo fretado, em 1h30 eles chegam lá. Então para o Flamengo foi melhor, ainda recebeu uma boa quantia por isso, R$2,5 milhões por jogar no Mané Garrincha. Gramado ruim por gramado ruim, é melhor jogar no gramado menos pior, que é do Mané Garrincha. Lista de relacionados: Alcaraz, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, De Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, o zagueiro, Juninho, o atacante contratado, o único reforço nessa temporada até o momento, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi, Wesley. Esses são os relacionados. Sei que muita gente vai falar assim, tá faltando gente. Pois é, tá faltando o Cebolinha, ele não foi relacionado, já era previsto, está aprimorando a parte física. E uma outra ausência que chamou a atenção de última hora foi o Luiz Araújo. E o Flamengo emitiu um comunicado oficial para justificar as ausências. Luiz Araújo fará trabalhos individualizados no CT Jorge Gelau, seguindo um planejamento de controle de carga estabelecido pelo departamento médico. Já Everton Cebolinha está em fase de recondicionamento físico com atividades em campo e também permanecerá trabalhando no Rio de Janeiro. Outras ausências:
o zagueiro Pablo, o atacante Carlinhos e o meia atacante Lohan. Esses 3 jogadores que já fazem parte do elenco profissional, mas iniciaram o Campeonato Carioca com um time alternativo, eles não estão nos planos do técnico Felipe Luiz. Já falei para vocês, Veneu, Lohan não tá... Já falei, Felipe Luiz não vai utilizar o Lohan. Se ele não for vendido, ele vai descer para o sub-20. Isso que vai acontecer, o Lohan não terá espaço com o técnico Felipe Luiz. Por conta disso, o Flamengo mantém as negociações com o CSKA. E o problema não é o valor, o Flamengo já aceitou o valor de 8 milhões de euros por 80%. O problema não é o valor, o problema é a forma de pagamento. O CSKA ofereceu até 2027, em parcelas até 2027, e o Flamengo quer à vista ou receber no máximo em 6 meses. Por que isso? Porque com o CSKA não tem nem como pedir garantias bancárias, porque é um clube russo e hoje times da Rússia estão sem crédito na praça, entre aspas, para vocês entenderem. Então, para o Flamengo, além de ser mais vantajoso ter o dinheiro agora, como foi com o Fabrício Bruno, ainda tem essa questão de garantias financeiras que não tem como pedir. O valor já está baixo, que o CSKA pague à vista mesmo. E nesse ponto o Flamengo está certo. Mas isso, a ausência do Lohan nessa lista de relacionados só mostra isso que eu já falei para vocês há muito tempo. Com o passar do tempo, o Lohan vai se desvalorizar no Flamengo. Ele vai descer para o sub-20. Será que no sub-20 ele vai conseguir manter a mesma vontade? Na verdade, ele já está até sem vontade, porque é isso que as pessoas relatam no dia a dia, que frequentam o dia a dia do Flamengo. Que o que falta ao Lohan não é técnica, não é qualidade. Todo mundo sabe da qualidade técnica dele, do nível dele. O que falta ao Lohan é, vou usar a palavra que me utilizaram, tesão no dia a dia. É isso que falta. E não é coincidência. Não foi utilizado por Tite, não está sendo utilizado por Felipe Luiz. Não é coincidência. Algo acontece com o jogador. E se já identificaram isso, que venda por uma boa quantia. O Flamengo tem 32 milhões de reais a receber de dívidas de clubes Estrela Amadora, Leixões, Almeria, Internacional. Eu venho trazendo de maneira picotada, porque aos poucos eu vou descobrindo aí as dívidas que os clubes têm com o Flamengo. E agora eu resolvi fazer essa matéria e trazer aqui para vocês. Vamos lá. Estrela Amadora deve ao Flamengo 2 milhões e 600 mil euros, já com juros e multa. O Leixões deve 175 mil euros, sem juros e sem multa. O Almeria deve 1 milhão e 800 mil euros, já com juros e multa. E o Internacional deve ao Flamengo 700 mil euros, ainda tem juros e multa. É um total de pelo menos 5 milhões e 275 mil euros. Dá em torno de 32 milhões de reais na cotação de hoje. Veneu, o Corinthians deve ao Flamengo? Não, o Flamengo não entende que deve, porque a Brax, que é patrocinadora do Corinthians e fiadora na operação envolvendo a venda do Mateuzinho, está pagando ao Flamengo, está quitando o valor nessa temporada de 2025. São 5 parcelas e essas 5 parcelas vão totalizar 17 milhões de reais. É isso que o Flamengo tem a receber ainda do Corinthians em relação à venda do lateral direito Mateuzinho. Pessoal, é muito sério isso. Como é que o Flamengo tem 32 milhões a receber de 3 clubes da Europa e um brasileiro? O Internacional, o Flamengo não pode ir à FIFA por ser clube brasileiro. Primeiro tem que acionar a CNRD, já expliquei isso aqui para vocês. No caso do Almeria, do Leixões e Estrela Amadora, o Flamengo já acionou a FIFA. Inclusive, em relação à Estrela Amadora, o Flamengo tem mais 2 milhões e 600 mil euros a receber. As parcelas ainda não venceram. O Flamengo acha que o Estrela Amadora vai pagar dentro do previsto? Não. O Flamengo não acha isso e já espera até mesmo um atraso da equipe portuguesa. Mas, querendo ou não, nesse momento são 32 milhões de reais, gente, é muita grana. É o valor do Juninho, tá? Foi o valor que o Flamengo pagou pelo Juninho, 5 milhões de euros para contratar o Juninho, um atacante. É isso que o Flamengo tem a receber. Por conta da dificuldade de colocar o caixa em ordem, Colorado também não tem assumido ou cumprido com alguns dos compromissos assumidos. Entre eles, por exemplo, a da compra do Thiago Maia junto ao Flamengo. O Inter não pagou nada dos 4 milhões de euros combinados. Tem também uma pendência com o Cruzeiro pela aquisição de Wesley, entre outros problemas. No fim do ano passado,
presidente do Inter tentou aprovar no Conselho Deliberativo um projeto de debentures que captaria até 200 milhões de reais, mas não houve aprovação. Diante desse cenário, o Inter vai precisar diminuir custos, demitindo pessoas, primeiro de outros departamentos, depois certamente no futebol. O oferecimento do Jorginho ao Timão foi divulgada na tarde dessa sexta-feira pelo Samir Carvalho. Só para lembrar que o Jorginho também foi sugerido ao Palmeiras. O Verdão quis buscar um pouco mais de informações, mas se espantou com a pedida salarial. O Flamengo ainda estabeleceu mais negociações, foi adiante nas tratativas, mas acabou meio que desistindo do acordo. E isso passa também pela percepção dos dirigentes do Fla de que o Jorginho está usando os times brasileiros para tentar meio que forçar o Arsenal a oferecer um novo contrato. E ele já conseguiu a possibilidade de prorrogação do seu vínculo por mais um ano. O atual contrato se encerra em junho e o Arsenal sinalizou com mais um ano de contrato, ou seja, até junho de 2026, com a manutenção do atual salário. Ele ganha por lá 3 milhões e 200 mil reais por mês. Bora falar agora sobre o Flamengo com uma informação curiosa. Rubro-negro é, de longe, o clube mais pesquisado do país no Google em grande parte dos estados brasileiros. O Google divulgou essa pesquisa que aponta que somente em 7 estados do país o Flamengo não é o primeiro colocado nas buscas do próprio Google. Esses estados são o estado de São Paulo, em que o Corinthians é o primeiro com 41%, Mato Grosso do Sul, em que o Corinthians é o primeiro com 30%, Paraná, em que o Corinthians é o primeiro com 28%, Rio Grande do Sul, onde o Grêmio é o primeiro com 48%, Pernambuco, onde o Sport é o primeiro com 38%, e a Bahia, onde o Bahia é o primeiro com 31%. Em todos os demais estados, para minha surpresa, até em Santa Catarina, o Flamengo é o recordista de procuras. Rubro-negro, que é tido como o clube mais popular do país, para muitos com mais de 40 milhões de torcedores. Só uma última curiosidade, fui me ater aos números de pesquisas no estado de São Paulo. Corinthians é o primeiro com 41%, Palmeiras aparece em segundo com 26%, o São Paulo é o terceiro com 14%, o Flamengo é o quarto com 10%, 1% à frente do Santos na quinta colocação, com 9% de pesquisas. Para você isso significa alguma coisa? É relevante? Já usa o espaço para comentário, deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo que buscou, tentou e esteve perto de contratar Júlio Enciso, paraguaio, atacante, 21 anos de idade, que pertencia ao Brighton. Entre Flamengo e Brighton, a coisa deu uma bela avançada, o rubro-negro ficaria com o jogador por empréstimo com opção de compra, mas coube ao jogador paraguaio a escolha pelo Ipswich Town, time também da Premier League, que assim como o Brighton disputa a primeira divisão. O Enciso tem contrato no Brighton até junho de 2026. Na atual temporada havia disputado 16 jogos com um gol e uma assistência. Jogador formado no Libertad, lá do Paraguai, e comprado em 2022 numa operação de 11 milhões e 600 mil euros. Sem acordo com o Enciso, o Flamengo vai em busca de outras opções no mercado. A busca por um volante hoje é considerada primordial, até por conta do risco de saída de Eric Pulgar. Só para complementar o noticiário, o Pulgar, né? O Pulgar era com o jogador do Ceará, foi contratado pelo Bahia. O Pulgar, esse sim, chileno que pertence ao Flamengo. Só para completar o noticiário rubro-negro, não são apenas 2 clubes portugueses que devem dinheiro ao Flamengo e viraram ação de processo na FIFA. O Almeria da Espanha também deve grana ao Fla. Tudo porque quando da compra do Lázaro junto ao Flamengo, o Almeria não pagou os impostos. Com multa e juros, esse valor hoje é de 11 milhões de reais. O Flamengo acaba de entrar com um processo na FIFA contra o Almeria, assim como já havia feito contra o Estrela Amadora e o Leixões. Fala nação rubro-negra. Hoje o assunto é quente. O técnico Felipe Luiz está movimentando o elenco do Flamengo e começando a definir quem fica e quem sai. Em meio a tudo isso, surgiram rumores sobre a saída do zagueiro Pablo para o Sport. Mas será que isso é verdade? Vamos explicar toda essa situação e trazer os detalhes sobre as decisões do novo treinador do Mengão. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora falar sobre as últimas do Fla. O Flamengo vive um momento de renovação com Felipe Luiz no comando técnico. O ídolo rubro-negro fará sua estreia como treinador do time principal na próxima rodada do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda. E, antes mesmo da bola rolar,
ele já está mostrando que não tem medo de tomar decisões importantes. Entre as mudanças, Felipe está ajustando o elenco e dispensando jogadores que estavam atuando na equipe alternativa no início da temporada. Um dos nomes já confirmados fora dos planos foi Carlinhos. Agora, o próximo a ser alvo dos rumores de dispensa é o zagueiro Pablo, que voltou ao Flamengo após um empréstimo ao Botafogo, mas parece não estar nos planos para 2025. Na última sexta-feira, surgiram informações de que o Sport, recém-promovido à Série A, estaria interessado na contratação de Pablo. A proposta inicial, segundo o portal RT Sport, seria um empréstimo até o final da temporada 2025, com o Sport disposto a arcar com metade do salário do zagueiro, que gira em torno de R$ 550 mil mensais. A ideia do clube pernambucano seria reforçar seu elenco com um jogador experiente para brigar por posições na elite do futebol brasileiro. Porém, apesar de todo o burburinho, o empresário de Pablo foi rápido em desmentir os rumores. De acordo com informações do jornalista Thomas Alencar, do Coluna do Fla, o staff de Pablo garantiu que não há qualquer negociação em andamento com o Sport. O representante do jogador deixou claro que não existe proposta formal, e o zagueiro segue integrado ao elenco do Flamengo. Essa resposta coloca um ponto final, pelo menos por enquanto, nas especulações sobre a saída de Pablo. Apesar disso, a situação do zagueiro no clube ainda é delicada. Ele não está nos planos do novo treinador e sua continuidade no Flamengo parece incerta. Enquanto isso, o Flamengo segue focado no próximo desafio. A equipe enfrentará o Volta Redonda neste sábado, fora de casa, às 16h30. Será a estreia de Felipe Luiz como técnico, e a expectativa é grande para ver como o time principal vai se comportar sob o comando do novo treinador. A torcida rubro-negra está de olho nas movimentações no elenco e nas decisões de Felipe Luiz. Será que ele conseguirá encaixar o time e trazer mais conquistas para o Flamengo? E o que será do futuro de jogadores como Pablo? E aí, nação, o que vocês acham das decisões de Felipe Luiz até agora? O Flamengo está no caminho certo com essa reformulação? Deixem suas opiniões nos comentários. Aproveitem para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Até a próxima, e saudações rubro-negras!